Vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 15 em diante. A palavra de Deus nos diz: agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Toda a igreja, que também vos sujeiteis aos tais, todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Toda a igreja, porque recrearam o meu espírito e o vosso, pois aos tais. Leamos juntos o último versículo. As igrejas da Ásia vos saúdam, afetuosamente no Senhor, Aquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Amém? Meus amados irmãos, gostaria de tratar um assunto que trata especificamente de um tema que acredito ser tão importante, sempre foi, mas principalmente nos dias atuais, em decorrência dos desafios. Não é isso que esta instituição que foi criada por Deus é confrontada, e os desafios que ela enfrenta. E quero falar um pouco sobre um tema ligado à família. E eu coloquei um tema: minha família, a igreja que está em minha casa. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. A minha família, a igreja que está em minha casa. Eu quero dizer, irmãos, que a nossa família depende muito do cuidado de Deus. Amém? Quantos concordam comigo? Diga amém. Amém. Do cuidado de Deus. A família que foi redimida, que foi salva, família cristã quer dizer isso, que serve a Cristo. Não é que professa uma religião, não é que simplesmente concorre a uma igreja, porque alguém pode concorrer a uma igreja sem, todavia, servir a Cristo. Mas, depois que o Senhor salva a nossa família passa a ser dirigida, guiada e cuidada pelo Senhor nosso Deus. E isso é uma verdade que nós vemos em todas as Escrituras. Mas o sucesso espiritual da nossa família não depende somente da igreja. O pai ou os pais que pensam que a igreja é a única instituição, por assim dizer, que tem a responsabilidade de cuidar da sua família, está totalmente equivocado. A nossa família deve ser cuidada desde o nosso lar, o ambiente familiar. É ali que ela começa a servir ao Senhor, a adorar ao Senhor. É ali que ela é ensinada a servir a Deus, a caminhar no caminho do Senhor. Até porque o tempo que a nossa família passa na igreja, no templo, é muito exíguo, não é verdade, irmãos? São 2 horas apenas em um culto. Isso é muito pouco para sedimentar os princípios, conceitos de uma vida espiritual próspera, frutífera e de sucesso. Para que a nossa família ela tenha sucesso, ela prospere na vida espiritual,
é preciso que se faça um trabalho contínuo, um investimento contínuo, com o ensino da palavra, com a vida de oração, com a forma correta de servir a Deus, e isso tem sua primazia dentro do lar. Então, a minha família, a igreja que está em minha casa, devemos ter consciência de que a nossa família não deve comportar-se como crente somente na hora do culto, somente no templo, mas viver no lar como se o nosso lar seja e é, na verdade, a casa do Senhor. Amém, irmãos? O lugar de adoração a Deus, o lugar de se servir ao Senhor. Porque o crente não serve a Deus somente nas 2 horas do culto. Ele serve ao Senhor durante toda a sua vida, todos os dias da sua vida. Amém, meus irmãos? Enoque andou com Deus 365 anos, que foram os dias da sua existência. Portanto, devemos entender de que a nossa família deve funcionar desta forma. A nossa casa, não é isso? A nossa família deve ser a igreja que habita o nosso lar, que habita a nossa casa. Essa era a visão que o servo de Deus Jó tinha. Diz a Bíblia que ele se levantava de manhã cedo e orava e sacrificava pela sua família, porque ele dizia: porventura, pode ser que os meus filhos tenham pecado contra o Senhor, e ele sacrificava a Deus. Não é isso? Porque os pais têm esse papel sacerdotal de cuidar, de orientar os seus filhos, apesar de muitos hoje descuidar essa área da sua família, precisa cuidar. Nós estamos vivendo um tempo em que são implantados os mais diversos sistemas de educação no mundo, e eu não estou contra eles, mas lembrem-se de que os nossos filhos estarão, a partir dessas mudanças, todo dia, o dia todo, contaminando a sua alma e o seu coração com coisas que não convêm e que muitas vezes traz prejuízo espiritual. E isso nós já estamos vendo, porque já estamos tratando de vários filhos, de várias famílias, que em decorrência desse novo sistema educacional estão saindo do caminho do Senhor, estão se envolvendo com pecados que envergonham ao cristão, aquele que serve a Deus, e se desviando totalmente da vontade do Senhor. Aí aumenta a nossa tarefa. Amém, meus irmãos? Aí aumenta a nossa tarefa, porque como pais devemos entender de que os nossos filhos, como está escrito nos Salmos, são herança do Senhor. E se eles são heranças do Senhor, nós devemos cuidar deles com a consciência de que um dia nós vamos prestar conta deles diante de Deus. Amém, meus irmãos? Eles são do Senhor, e nós os preparamos. Há pessoas que dizem assim: eu estou preparando meus filhos para o mundo, estou preparando os meus filhos para enfrentar o mundo. Não, Senhor, prepare os seus filhos para servir a Deus, para serem fiéis servos de Deus. É isso que você deve fazer. E com fundamento, meus irmãos, eu não estou podendo falar muito forte, mas nesse tom os irmãos estão bem, né? Estão ouvindo bem? O texto que eu li faz menção justamente de uma igreja que funcionava na casa de uma família. Primeiro, o versículo 15 diz: agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias de Acaia, e que se tem dedicado ao ministério de quem, irmãos? Dos santos. A família de Estéfanas dedicava-se em servir ao povo de Deus.
E lá no último versículo, versículo 19 que nós lemos, diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Na sua casa há uma igreja? Na minha casa há uma igreja? É claro que eu entendo que, eu sei o que o texto quer dizer. O texto está tratando, por certo, de igrejas locais que, pela inexistência de templos, de santuários, funcionava na casa de alguns irmãos, de algumas famílias de bom testemunho. Mas me permita tomar esta frase bíblica para aplicar a nossa família como uma congregação que deve habitar o nosso lar. O nosso lar deve ser um santuário. A nossa casa deve ser um lugar onde Deus habita. A nossa casa deve ser um lugar onde a santidade predomina e o Espírito Santo e a Trindade Santa sente prazer em habitar com a nossa família no nosso lar. Amém, meus irmãos? E para isso é necessário que estejamos atentos, tenhamos responsabilidade espiritual com a nossa família. A minha casa, repita comigo, a minha casa é uma igreja. Quem diz amém, irmãos? A minha casa é uma igreja. E o termo aqui é eclesia mesmo, do grego. Leia agora, ainda Romanos capítulo 16. Romanos 16, versículo 3. Não é? Romanos 16 é o último capítulo da epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 3 ao 5. Romanos 16, versículo 3 ao 5. Faz alusão a Priscila, que no início do nosso texto nós vemos. Diz: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Aí diz o apóstolo: saudai também a igreja que está aonde, irmãos? Em sua casa. Saudai a igreja que está em sua casa. Meus amados irmãos, essa expressão está dentro daquele pensamento que era o ideal de Josué, quando ele disse a Israel: escolhais a quem sirvais. Portanto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa casa deve ser o centro de adoração a Deus. A vida da nossa família deve ser um constante culto de adoração a Deus. Amém, meus irmãos? O pecado não deve existir, não deve encontrar lugar no nosso lar, na nossa casa. A nossa casa deve ser consagrada à santidade, para que a presença de Deus esteja ali. Amém, meus irmãos? E nós, como pais, temos a maior responsabilidade com este item que estamos falando. A responsabilidade. Em Colossenses capítulo 4, versículo 15, faz menção à igreja que está em minha casa. Eu não vou ler. Então, quem é que vive na minha casa? A minha família. Ela é a igreja que está em minha casa. E se é a igreja que está em minha casa, deve habitar em santidade, deve ter um padrão de santidade que agrade ao Senhor. Amém, meus irmãos? Nós temos que
cuidar justamente dessa área no nosso lar, para que o nosso lar seja um lar santificado. Entendemos que a palavra de Deus quer dizer, é claro, havia nas casas dos crentes daqueles dias grupos de irmãos que se juntavam para cultuar a Deus. Mas queremos tomar este texto para trazer uma reflexão, uma autoavaliação sobre alguns aspectos espirituais da nossa família. Consideramos ser de vital importância sempre passarmos um raio-x na nossa casa. Sempre se diz que a família é a célula máter da sociedade. Hoje quero dizer que a nossa família, a nossa casa, pode ser vista como uma igreja que serve e adora ao único Deus. Amém, meus irmãos? Que adora a Deus. Se a família é a célula máter da sociedade, nós precisamos entender que a saúde de uma igreja, irmãos, está dependendo da saúde das nossas famílias. Quando as famílias de uma igreja estão enfermas espiritualmente, esta igreja está doente espiritualmente. Quando a família está enferma, a nossa família está enferma, e estou me referindo, não é no sentido físico, estou me referindo no sentido espiritual. Quando se a nossa família estiver enferma, a congregação onde nós nos reunimos está enferma também. O coral onde nós cantamos está enfermo também. Enfim, todas as atividades que exercemos no trabalho de Deus, no culto a Deus, são justamente contaminadas por essa doença, essa enfermidade. Mas louvado seja Deus, que a nossa casa esteja em comunhão com Deus, que a santidade domine o nosso lar, para que a igreja tenha saúde. Famílias doentes geram igrejas doentes. Famílias com saúde espiritual. Nós devemos entender que o nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus, não começa no templo. Não, Senhor. A nossa adoração, o nosso serviço para Deus, começa no nosso lar, irmãos. Começa na nossa casa. Começa no nosso quarto, começa na nossa mesa. Se a nossa mesa é um ambiente de murmuração, de escárnio, isso traz um grande problema para a igreja, porque o nosso serviço a Deus começa dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Eu já vi famílias tão conturbadas, tão cheias de problemas, que eles saíam de casa brigando. Principalmente o pai e a mãe e os filhos se envolviam. Saíam de casa brigando. Vinham o caminho todo brigando, quase indo às tapas. E paravam na frente do templo brigando. E o pai ou a mãe dizia assim: vamos parar porque chegamos à igreja. Meus irmãos, isso é muito ruim, isso é muito mal. Que a santidade comece dentro do nosso lar. Que o nosso culto a Deus comece dentro da nossa casa. A nossa casa deve ser uma igreja. Não como uma denominação, uma instituição, é claro. Não é isso que eu estou dizendo. Mas uma igreja no sentido espiritual. Os irmãos entendem, irmãos? Como lugar de adoração a Deus. Há uma pergunta que todos deveríamos fazer. Será que a minha família tem condições de ser uma igreja? Ou ela só é igreja quando chega no templo? Em casa a televisão está ligada nos piores programas.
Os filhos estão ali presos no quarto, no computador, vendo todo tipo de lixo no computador. E os pais, onde estão? Onde estão os pais que não tangem os abutres que estão atacando a sua família? Nós somos os sacerdotes. Se a nossa casa é uma igreja, você é o sacerdote, eu sou o sacerdote da minha casa e devo ter grande responsabilidade. E quando nós, como pais, cuidamos desse aspecto espiritual da nossa casa, saiba que na nossa casa há espaço para Deus habitar. Amém, meus irmãos? Há espaço para Deus habitar. Olhem que eu estava pensando nesta tarde, antes de vir ao templo, que a presença de Deus na história do povo de Israel, a presença de Deus saiu do meio de Israel justamente por causa da falta de santidade de uma família, que foi a casa do sacerdote Eli. Se lembra, irmãos? Quando seus filhos começaram a enveredar por caminho de pecado, a profanar a casa do Senhor, isso está em 1 Samuel, em 2 Samuel, não é? Começaram a profanar a casa do Senhor, e nos diz a palavra de Deus que ele não corrigiu a sua casa, e por causa disso Deus permitiu que Israel perdesse a batalha contra os filisteus. E nos diz a palavra de Deus que, como solução, eles atribuíram que, levando a arca de Deus para o campo de batalha, eles alcançariam a vitória. E nos diz a Bíblia que eles fizeram assim, levaram a arca. E quando a presença da arca lá chegou, o povo festejou com muita alegria, e os filisteus até perguntaram que barulho era aquele. Disse: a arca de Deus ha chegado ao arraial do povo de Israel, não é? Mas o que acontece é que só estava a arca, porque a presença de Deus não estava no meio do povo. E a Bíblia diz que aconteceu um dos incidentes mais tristes em Israel. Ófines e Finéias, filhos do sacerdote, foram mortos no campo de batalha. A arca do Senhor foi tomada e levada ao templo do Deus dos filisteus. E quando Eli recebeu aquela notícia, diz a Bíblia que ele estava sentado em uma poltrona e caiu e quebrou o pescoço. Que momento triste para aquela família. Mas os filisteus não puderam ficar com a arca de Deus, porque ali era a presença de Deus. A arca era como um caixão de ouro, com a tampa que se chamava propiciatório, que formava uma só peça com 2 querubins com as asas protegendo a tampa, um em frente ao outro. E Deus ordenou a Moisés que ele construísse, deu as medidas, o material, não é isso? Ela era feita de quê, irmãos? De madeira revestida de ouro, e a tampa era ouro maciço com os querubins. E Deus disse que aquela arca seria o lugar de encontro de Deus com Israel. Disse: eu virei sobre a tampa da arca, sobre o propiciatório, e falarei. A Bíblia faz menção muitas vezes de Deus falando entre os querubins. E nos diz a Bíblia que Moisés, em obediência a Deus, construiu aquela arca, e dentro foi colocado as tábuas da lei de Moisés, com a lei de Moisés, um pote com a porção do maná que Deus havia dado a Israel
no deserto, não foi isso? E a vara de Arão que florescera no deserto. Era o lugar mais sagrado, era o móvel mais sagrado do tabernáculo. E era tanto que o lugar onde ela estava era chamado Santo dos Santos. E não era todo mundo que podia entrar ali. O sumo sacerdote entrava uma vez ao ano com um castiçal, com incenso, e no dia da expiação ele pegava um hisopo embebido em sangue do cordeiro que era oferecido e untava aquela tampa da arca como símbolo de que Deus olhava a Israel através do sangue do sacrifício, que é uma figura do sacrifício de Cristo. Dentro da arca estavam as tábuas da lei, condenando Israel pelo seu pecado. Mas em cima, na tampa, estava o sangue do Cordeiro, que era o sangue que propiciava, não é isso? Dava condição para que Deus absolvesse e perdoasse o pecado da nação de Israel. É interessante que quando Jesus fala daquele fariseu e do publicano, não é? O fariseu, naquela arrogância e soberba, ora a Deus e diz que jejuma na semana, que dá esmola aos pobres. Nos diz a Bíblia que o publicano mais atrás dizia: não sou digno de levantar o meu rosto ao santuário. E a versão espanhola diz assim: ser propício ao meu pecado. E um escritor diz que aquele termo propício, naquele momento que o publicano está falando aquilo, ele está olhando aquele ato solene em que o sumo sacerdote untava a tampa do propiciatório, que era através dele que Deus via a Israel e perdoava as suas culpas. Não é isso? De forma que, meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo olha para nós através do sangue do Cordeiro. Mas o que eu quero dizer é que a arca foi tomada por desobediência daqueles dois filhos de Eli, que eram Hófines e Finéias. Mas é interessante dizer de que quando ela foi restaurada, ela encontrou repouso na casa de uma família. Ela encontrou abrigo na casa de uma família. E é interessante observar que não eram todas as famílias que tinham condições de recepcionar a arca na sua casa. Mas houve um homem, abra sua Bíblia, capítulo 7 de 1 Samuel, capítulo 7 do primeiro livro de Samuel. Vamos ler esta passagem. Como eu disse, irmãos, quando a arca não pôde ficar no templo de Dagom, o deus dos filisteus, inimigos de Israel, os filisteus não tiveram outra atitude senão devolver a arca a Israel. E quando você lê o capítulo 6, abra sua Bíblia no capítulo 6, eles liberam e mandam a arca de volta. E diz o versículo 13: e andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram o quê? A arca, e vendo-a, se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra, e fenderam
a madeira do carro e ofereceram o quê? As vacas ao Senhor em holocausto. Mas eu vou mais adiante. Ali estava a arca de Deus, irmão, um móvel tão santo, representava a presença de Deus. Aonde a arca estava, era a presença de Deus mesmo, porque Deus disse, eu virei ali e falarei contigo. Observe que no capítulo 6, ainda versículo 19, Deus fere alguns homens porque olham para dentro da arca. O versículo 19 diz, e feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para onde? Para dentro da arca do Senhor, até ferido o povo 50.070 homens, 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes, quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? E a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo, os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei subir para vós. Capítulo 7, versículo 1. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram aonde, irmãos? A casa de Abinadab. Amém, meus irmãos? E diz mais, no outeiro, quer dizer, um monte pequeno, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse o quê? A arca do Senhor. O que é que eu quero dizer isso? Nem toda casa podia receber a arca de Deus, mas a casa de Abinadab merecia, tinha condições de recepcionar a presença de Deus naquela casa. E era um tempo de crise, irmãos. Lembre-se que há pouco tempo, até a casa do sacerdote havia ruído. Israel estava em crise. O povo estava vivendo uma crise espiritual. Agora veja o versículo 2. E a casa, quero dar ênfase aqui, a casa de Aminadab estava preparada para recepcionar a presença de Deus. Será que a nossa casa, que é a igreja, está preparada? Deus tem lugar lá, irmãos. Deus pode habitar na nossa casa. Ele pode fazer morada na nossa casa. Será que Deus pode habitar na nossa casa? Será que tem espaço para Deus na nossa casa? O versículo 2 diz, e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou aonde? Em Quiriate-Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram até quanto? 20 anos, irmão, a arca naquela casa. Eu já li que há estudiosos que dizem que passou mais do que isso, passou 60 anos. Mas eu não me atrevo a dizer isso porque o que a Bíblia diz é 20 anos. 20 anos. Sabe o que é isso? A casa de Abinadab serviu de depositário para a arca de Deus durante 20 anos. E não somente isso, Deus deu o privilégio do próprio filho dele exercer o sacerdócio. O versículo 2 diz, e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor,
Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi, ele está falando às famílias de Israel, e servi, o que mais? A Ele só, exclusivo. Deus quer exclusividade, irmãos. Deus quer que a nossa família sirva a Ele só, a Ele só. Então os filhos de Israel, o Senhor tirai dentre vós os deuses estranhos. Veja que Israel estava em crise. Não era toda a casa que se podia levar a arca de Deus. Mas a casa de Abinadab estava em ordem. Estava tão em ordem que até o seu filho podia ser consagrado ao sacerdócio, irmão. Podia servir ao sacerdócio. Que privilégio, hein? E nos diz aqui, tirai os deuses estranhos e os astarotes. Ô irmãos, se Samuel fosse à nossa casa, será que ele encontrava lá deuses estranhos? Astarotes? Coisas que até os pais às vezes compram para entreter os filhos e que são verdadeiros ídolos dentro de casa. Jogos, armas e coisas desse tipo. No dia de domingo, ao invés de trazer os filhos para a igreja, leva para a praia. Eu tenho me preocupado com isso, irmãos, porque eu percebo que muitos pais não estão interessados em trazer os seus filhos para a casa de Deus. Eles acham que os filhos vão aprender a orar sem trazê-los ao círculo de oração de criança. Os seus filhos não vão aprender a amar a escola dominical se você não vai com eles à escola. Os seus filhos não vão aprender a orar se você não vai ou não os leva ao círculo de oração de criança. E essa é uma tarefa que é dos pais. É dos pais. Você imagina, irmãos, alguns lares que não faz o culto doméstico, não ora quando vai comer, não se reúne com seus filhos para orar quando vai dormir, não os leva ao círculo de oração de criança, não os leva à escola dominical para o departamento infantil, não os leva ao ensaio do coral infantil. Os filhos estão criando simplesmente já desviados. Já desviados. Que eles nunca vão aprender a amar a igreja, a amar o culto. E você é o responsável. Concorda comigo? Diga amém. Amém. Aumentou o seu juízo, viu? Aumentou o seu juízo. Observe a situação das famílias de Israel. Enquanto a casa de Abinadab estava santificada na presença de Deus, e é por isso que teve o privilégio, foi a casa escolhida para ser levada. A casa serviu de tabernáculo, de tenda do Senhor. E diz aqui, em o versículo 4, então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviam. Digam comigo, e serviam só ao Senhor. Aí sim, glória a Deus. Serviam só ao Senhor. Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa
e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e as derramaram perante o Senhor, símbolo de humilhação perante o Senhor. E jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel. Então observe, meus amados irmãos, essa palavra traz um compromisso, uma responsabilidade muito grande para a nossa vida, porque nós, como pais principalmente, o cuidado que devemos ter. A arca, depois de 20 anos na casa de Abinadab, tenho certeza que muitas foram as bênçãos que aquela família recebeu. Se você quer que a bênção alcance a sua casa, torne a sua casa uma igreja, um santuário de Deus, um lugar de adoração. Nos diz a Bíblia que a arca, depois de 20 anos, é levada por Davi a Jerusalém. É interessante, irmãos, que Samuel era um homem de Deus, era sacerdote, era profeta e era juiz. Samuel foi o único homem do Velho Testamento que só faltou um grau para ser igual a Jesus, né? Jesus era profeta, sacerdote e rei. Samuel foi juiz e rei. Samuel foi sacerdote, foi profeta e foi juiz. Só não foi rei. E Samuel era um sacerdote, era um profeta. E por que a arca não foi levada para a casa de Samuel? Lá na frente a gente vai ver por que não foi. Por que não foi levada para a casa de Davi ou Jessé? Lá na frente você vai ver por quê. Porque não é em todo lugar que cabe a presença de Deus. Deus não habita num lar profano, numa casa onde o pecado domina, vive-se como os incrédulos. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6. O nosso culto começa em casa. A nossa adoração começa em casa. O nosso serviço a Deus começa no nosso lar. Eu não tenho que vir ao templo para achar Deus. Eu tenho que vir com Deus da minha casa para a casa de Deus, irmão. Deus tem que vir comigo dentro do meu carro. Deus tem que vir comigo sentado ao lado do ônibus. Deus tem que vir comigo desde o meu lar. Porque o meu lar é casa de Deus. Segundo Samuel, capítulo 6. Agora briga, se agarra, dá mau testemunho em casa. É um desrespeito. Uma falta de amor. Desrespeito do marido à mulher, a mulher ao marido. É igualzinho a casa dos vizinhos ímpios. E vamos para a igreja para ver se ajeita, para ver se desempena, para ver se conserta. Não, meu irmão, a coisa tem que começar lá. O conserto tem que começar na sua casa, no seio da sua família. Capítulo 6 de 2 Samuel. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de quem?
sobre a qual se invoca o quê? O nome do Senhor, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. A arca era o símbolo do trono. Deus estava no meio de Israel, irmãos. A arca ficava no tabernáculo, no Santíssimo. E a nuvem de Deus descia como fogo e passava toda a noite ali. Israel dormia no deserto, protegido, seguro, porque quando olhavam em direção ao tabernáculo, estava a nuvem de Deus, que era um símbolo da presença de Deus. Nós precisamos olhar para dentro da nossa casa e ver a glória de Deus, ver a nuvem de Deus, ver a arca de Deus, e no quarto dos nossos filhos, e ver a presença de Deus, na nossa cozinha a presença de Deus, em todo o ambiente da nossa casa, que possamos sentir que Deus está habitando o espaço na minha casa. E disse: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Aí, veja o versículo 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Aminadab, que está onde? E Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Agora, vamos continuar lendo a Bíblia. É bom ler a Bíblia, amém, meus irmãos? Já estamos perto de terminar essa parte de hoje. Aí, veja o versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, claro, e Deus o feriu ali por esta imprudência. Ele olhou segurou a arca, né? No versículo 6 diz: e chegando na eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez-Uzá, até o dia de hoje. Agora veja que coisa. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse. Foi que ele disse: como virá a arca do Senhor a mim? Estava preparado esse homem, irmão? A casa dele estava preparada? Quem já estudou sobre a casa de Davi aqui já sabe que era difícil. A tolerância e coisas assim como a casa de Eli. Aí disse: e não quis Davi retirar para si o quê? A arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar aonde? À casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, né? Quantos meses? 3 meses. E o que foi que aconteceu com a casa dele? E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Oh, meus irmãos, santifiquemos a nossa família, santifiquemos a nossa casa. A nossa casa deve ser o trono de Deus. A arca de Deus tem que encontrar guarida ali, porque ela é uma igreja. A igreja que está em minha casa é lugar de adoração, é lugar de culto a Deus. Não perca tempo. Ao invés de estar com seus filhos na frente da TV, coloque-os na frente, leia a Bíblia, estuda a lição com eles, faça o culto doméstico, ensine a palavra a eles, desperte nele o amor pela palavra. O amor pela palavra.
Nos diz aqui o versículo 11, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom geteu 3 meses, irmão. 3 meses. Imagine o que aconteceu com a casa de Abinadab, que ficou 20 anos. 3 meses, e Deus começou a derramar bênção. Talvez você esteja botando currículo aí nas empresas, buscando emprego, falando com os políticos, para ver se arranja, e você está indo pelo caminho errado, porque a casa está uma desordem, você está em desordem dentro do seu casamento, os seus filhos não estão dando fruto de crente, mas nesta noite, faz um pacto com Deus, quando chegar em casa, dobre o joelho com a sua família, e comece a orar, e diga, vamos começar por Deus, vamos começar a buscar a presença de Deus. Deus vai abrir as portas, e Ele vai abrir, meus irmãos, porque a bênção de Deus vai ser derramada sobre a sua casa. Disse, é interessante que quando Deus começou a abençoar a casa de Obed-edom, então avisaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor de quê? Por amor a quê? Se você quer a bênção na sua casa, o primeiro passo tem que ser a presença de Deus na sua casa. Porque toda bênção vem pela presença de Deus na sua casa. Toda bênção na igreja vem pela presença de Deus. A sua casa é lugar de culto, a sua casa é lugar de adoração, a sua família é a igreja de Deus na sua casa. Aí diz, então avisaram a Davi, Davi soube, e foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Bom, então, só aí ele foi buscar, não é? Parece que bateu um pouquinho de ciúme dentro. Olha, Deus está abençoando. Deus está abençoando a casa de Obed-edom. Ele disse, porque tem gente que é assim, quando vê Deus abençoar os outros, não é? Aí ele vai atrás. Toma o mesmo caminho. Consagra a tua vida. Coloca a tua família na presença de Deus. Tira os ídolos que estão atrapalhando. Você é quem sabe qual é o ídolo da sua casa. Porque nesta noite Deus, através da sua palavra, te manda dizer, você e a sua casa tem que servir a mim só. A mim só. Só a mim. Só a mim. Só a mim. Se você quer que Deus firme um pacto com a sua casa, tem que ser assim. Tem que levar a sua família. Tem que levar a sua família para um nível de santidade, de consagração. Santifica. Joga os ídolos da tua casa fora. Você é quem sabe os ídolos que estão atrapalhando. Eu não sou, irmãos. Quando eu vim para cá, disseram que eu disciplinava crente que tinha televisão. Não, eu nunca disciplinei crente por ter televisão. Agora eu aconselhava os obreiros para não ter. Aonde eu trabalhava, no campo missionário e em São Lourenço, eu dizia a eles que era melhor não ter porque era perda de tempo. Era o tempo que você devia gastar com estudo da palavra, oração, não tem tempo para aquilo. Mas eu não duvido que em algumas casas os pais vão ter que dar fim a ela por um tempo, porque o diabo está dançando e está sapateando na sua casa. Seus filhos não têm mais tempo de vir à igreja, você também não tem, eles não têm mais desejo, não têm mais nada pelas coisas espirituais, porque passa o dia todo indo naquele negócio, quando chega de noite está seco, não é, irmão? Um pescador de caranguejo me disse que, às vezes o caranguejo, o pastor Samuel viveu numa área que tem muito caranguejo, deve se lembrar dessa experiência. Não é? Que às vezes o pescador vai atrás, vê o caranguejo e pá, pula. Quando pula nele, só está
a casca. Por quê? Porque o guaxinim comeu toda a gordura, toda a carne do caranguejo. E eu quero dizer a vocês, a televisão faz isso, irmãos. Ela faz isso, é o guaxinim que está na tua casa. Mas hoje vai haver liberdade, porque Deus está falando a você. E você vai ter a hora de ligar. Ah, meu filho, é essa hora. Agora vai ler a Bíblia. Eu visitei uma casa de um casal. Eu achei tão bonito aquilo. Disse, mãe, está na hora daquele programa científico que eu gosto. Disse assim, vá. Quando foi daqui a pouco, ela foi lá e disse assim, olha, agora terminou o seu tempo. O percentual de estar na frente da TV você já alcançou. Agora, desligou, disse agora, vamos fazer o culto doméstico e depois vamos estudar, fazer os deveres da escola, certo? E depois vamos nos preparar para ir à igreja. É isso que os pais têm que ensinar os seus filhos, né? Aí, quando está a mocinha e o rapaz assim, mas eles não aceitam isso, porque você não começou de pequena. Você deixou, com sentido, entre aspas, um bom sentido, você deixou o talo engrossar, o pescoço, a cerviz ficar dura. E tem que se começar de baixo. Entendeu, irmão? Enquanto é novinho, vai ensinando. Vai ensinando. Os filhos perguntam e dizem, o que é que tu está lendo, papai? É a Bíblia, meu filho. É a Bíblia. Você sabe que eu tive, irmão, tanta alegria. Eu tive um filho que ele, quando alcançou certa idade, não estava na idade ainda de ir para a escola. Mas ele via eu e a mãe lendo a Bíblia. E ele chegou e disse assim, eu quero aprender a ler. Eu disse, mas meu filho, você ainda não tem idade de ir à escola. Papai lê para você, mamãe lê para você. Não, eu quero ler a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia. Mas, irmão, foi uma batalha tão grande que eu tive com a mãe que ensinar ele. Ele começou a soletrar as palavras com a minha Bíblia e a Bíblia da mãe, juntando as letras, as palavras. Daqui a pouco ele estava lendo. E quando ele aprendeu a juntar as frases e a ler devagarzinho, ele disse, eu quero uma Bíblia, eu quero uma Bíblia, eu quero uma Bíblia. E com 8 anos com 6 anos já tinha lido o Novo Testamento 8 vezes. E eu quero dizer uma coisa a vocês, tenham cuidado com essas Bíblias infantis. Tenham cuidado. Algumas Bíblias infantis transtornam totalmente o conteúdo original das Escrituras. Se eu tivesse filhos pequenos hoje, eu não compraria Bíblia infantil. Eles teriam que ler a minha Bíblia e eu explicar a eles. Bíblia original. A palavra de Deus. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos. Não me tenham como duro. É o desejo do meu coração que a vossa casa seja uma igreja. É o desejo do meu coração que vocês já venham pegando fogo de casa para buscar a presença de Deus aqui. É o meu desejo que vocês já venham com o coração inflamados de casa para cultuar a Deus. Não venha para consertar aqui, porque vai ser difícil. Não venha. Mas venha com o coração preparado. Amém, meus irmãos? Coração preparado, coração inflamado para a casa de Deus, para buscar a presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua igreja. Que esta palavra, irmão, tenha servido de edificação e que aquilo que o Espírito Santo me fez sentir no coração enquanto estava lendo e meditando,
Ele fale ao vosso coração. Porque ensinar, a gente ensina, mas só o Espírito Santo trabalha no coração usando a palavra.